Ora, então, muito boa tarde. É um prazer estar aqui presente neste encontro para moderar este painel. Agradeço desde já o convite da organização para moderar então o painel Os Clássicos na Era Digital, Desafios do Século XXI, no âmbito deste encontro temático Os Clássicos no Século XXI. Portanto, tenho aqui a Sandra, o Rui, o Eduardo, que agradeço também em nome da organização o facto de terem aceito o convite para estarem hoje connosco, para fazerem também aqui algumas partilhas, alguma reflexão sobre esta temática tão importante. Passo antes de mais a apresentar cada um de vós e permitam-me que comece pela senhora, certo? Pronto. A Sandra Sousa é psicóloga, trabalha no município da Calheta e atualmente exerce funções na Comissão e Proteção de Crianças e Jovens da Calheta. Desde pequenina que gosta de ler. Agora, o que vocês não estavam à espera era que a mãe da Sandra diz que a Sandra já lia mesmo antes de saber ler. Pronto. A sua personalidade foi, sem dúvida, fortemente influenciada pelos livros que leu quando começou a entrar na adolescência, e alguns deles marcaram-na tanto que ficaram como livros favoritos para a vida. Depois, daqui a pouco, vamos tentar perceber que livros eram esses. Em 2011, decidi criar o blog 1000 Estrelas no Colo, onde fala sobre os livros que leu e que, inevitavelmente, acabou por evoluir para o Facebook. Mas também já migrou para o Instagram e agora também tem um canal no YouTube. E a Sandra tornou-se uma booktuber. Depois já vamos tentar perceber o que é isto. Se calhar vocês também sabem e não sabem. Já há vários anos mantém algumas parcerias regulares com editoras e faz também a divulgação de livros que são lançados em Portugal. E ainda, entre 2016 e 2020, teve uma rúbrica editorial regular no programa Madeira Viva da RDP Madeira. Portanto, esta é a Sandra Sousa. Obrigada. Passo agora a apresentar o professor Rui Carlos Fonseca, que é professor auxiliar convidado na Universidade da Madeira e investigador do Centro de Estudos Clássicos da Universidade de Lisboa. Tem doutoramento em Estudos Clássicos e especialidade em Literatura Grega, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Entre 2015 e 2021, desenvolveu ainda um projeto de pós-doutoramento da FCT sobre romance bizantino. É um dos organizadores do ciclo de conferências e da coleção de ensaios A Literatura Clássica ou Os Clássicos na Literatura, com a coordenação de Cristina Pimentel e Paulo Mourão. E ainda é membro da Comissão Editorial da Dedalos, Revista Portuguesa de Literatura Comparada. Entre outras publicações, é autor da Epopeia e Paródia na Literatura Grega Antiga e tradutor das Meditações de Marco Aurélio. E os seus principais interesses de investigação incluem épica, poesia, homérica, romance bizantino e estudos de recepção. Professor Rui, está apresentado. E, finalmente, mas não menos importante, aqui o Dr. Luís Eduardo Nicolau, que é investigador do Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades da Universidade de Évora, onde realiza o seu doutoramento em História. Também é licenciado e mestre pela Faculdade de Artes e Humanidades da Universidade da Madeira, tendo como áreas de estudo as manifestações clericais e anticlericais na Madeira durante as últimas décadas da monarquia constitucional. Coordena várias coleções e obras da imprensa académica e da Cadmus, como História da Madeira, Ilustres Desconhecidos e Vidas Desconhecidas.
dedica-se ainda à publicação, para o público jovem e adulto, de trabalhos editoriais sobre personalidades de vários quadrantes da sociedade madeirense. E nos últimos anos integrou o processo editorial de mais de 100 obras publicadas em Portugal. É obra? Uma salva de palmas. Ora então, apresentados estão os nossos oradores e eu começaria então por colocar-vos uma questão para todos. Numa sociedade que cada vez mais é inevitavelmente digital, provavelmente os hábitos de leitura também têm vindo a mudar. Assim sendo, gostaria de saber, na vossa opinião, como é que é ler no século XXI? Quem quer começar? Já que agarrou o microfone. Boa tarde. Eu começo por cumprimentar o público presente e também os colegas de painel. Eu confesso que tenho uma opinião ambígua sobre a era digital e a leitura. Por um lado, é quase inegável que os meios digitais vêm promover e permitir uma maior divulgação da leitura, e temos aqui um claro exemplo disso com a nossa colega. Por outro lado, não deixo de pensar que tanta tecnologia à volta, será que também não vem, digamos, de certa forma, perturbar essa leitura? Eu recordo-me, há tempos li um conto de João Aguiar, que apontava precisamente para essa situação, sem querer demorar muito tempo. O protagonista é um adolescente, o Gonçalo, que vai passar uma temporada nas férias do verão na casa do primo Jeremias, que é um sítio muito isolado. Não tem televisão, o computador está estragado e não há rádio. E, na ausência de todas essas tecnologias ou dispositivos digitais, ele começa a ler um livro que encontra na mesa de cabeceira. Eu, às vezes, pergunto se também todos esses dispositivos que estão à nossa disposição hoje, se, por um lado, promovem e ajudam a incentivar a leitura, se, por outro lado, também acabam por perturbá-la. É essa a minha opinião ambígua sobre o assunto. Muito bem. Continuando. Não sei se isto... Será que já está? Acho que não. E agora? Não, continua sem funcionar. Se calhar. Agora sim. Pronto. Eu vou concordar aqui com o professor Rui. Sem dúvida que as redes sociais, nós vivemos hoje em dia na era digital, sem dúvida que vai perturbar, mas, por outro lado, eu sou da opinião que as redes sociais, por outro lado, vieram ajudar e muito para que os jovens, hoje em dia, leiam mais. Isso, pelo menos, da minha experiência e daquilo que eu tenho visto nos últimos tempos. Eu não sei se vocês ouviram falar do último fenómeno que houve. Eu não utilizo, nem tenho instalado no meu telemóvel, porque eu não tenho tempo para isso, mas o famoso TikTok. E agora existe um fenómeno que é o BookTok, que é onde se fala sobre livros nessa plataforma digital, no TikTok. E houve livros que eram desconhecidos e que passaram a ser extremamente conhecidos e a estar no top de vendas por causa dessa rede social, e esteve no top de vendas devido aos jovens. Os jovens quiseram comprar. Depois aqui há outro lado da moeda, que é: que género de literatura é essa? Afinal, é literatura que vale a pena os jovens ler, ou é uma literatura dita mais comercial? Porque depois aqui há esta parte também que se debate muito, se os livros que estão no top de vendas, se de facto são livros que deixam as pessoas que os leem mais ricos, por assim dizer.
Eu aqui começava a falar e nunca mais terminava. Portanto, eu vou ficar, por agora vou ficar por aqui, mas eu acho que sim, que as redes sociais foram muito importantes para pôr os jovens a ler. Será que você vai dar? Boa tarde, cumprimento a todos. Portanto, há quase um ano nós trouxemos aqui, através da imprensa académica da Academos, dois influenciadores, tal como a Sandra também é uma influenciadora, e como todos somos um bocado também influenciadores nas nossas comunidades e nos nossos grupos. Eles são também influenciadores, em particular no mundo lusófono, trabalham com o mercado editorial. Um deles, inclusive, lançou pela presença uma obra há poucas semanas, e eles diziam, em entrevista à Antena 1 conosco, que o mercado editorial tem crescido muito e cada vez lê-se muito. E essa imagem de coitadinhos e que somos muito tristes e que lê-se muito e os miúdos e é uma miséria e esses alunos não estão a ler, os estudantes não querem saber disso, os jovens não querem saber disso, é mentira. E é aquilo que eu sinto realmente nesses 10 anos que agora vamos celebrar, desde que foi criada a imprensa académica e posteriormente em 2016 a Academos, é que cada vez mais nós temos leitores interessados. Não só temos leitores interessados, como temos também investigadores, professores interessados, pais, mães, avós interessados em ler. E para que a leitura seja realmente plural, como se pretende, nós temos que ter meios plurais. Eu lembro-me que, quando fiz a licenciatura, tinha um colega meu que, no final do curso, e ele é um amigo, ele disse-me: olha, eu acabei a licenciatura e não li nenhum dos livros que era necessário. E aquilo para ele era quase uma medalha de orgulho. E aquilo fazia-me impressão, porque eu posso-vos confessar que já sofri no Natal a ler Eurico o Presbítero, do Alexandre Herculano, e já sofri ao longo da licenciatura, do mestrado e agora no doutoramento, a ler muitas obras, e muitas vezes a literatura, eu estava a perguntar a Sandra: então tens lido muito? E ela: não tanto como eu queria. Isso é aquela conversa natural que os leitores fazem. Parece que nós nunca temos o tempo suficiente da leitura, e é claro que nós sabemos que a leitura dá-nos a capacidade de abstração e de concentração e outras tantas capacidades e faculdades que nós conseguimos exercitar. Hoje, o meio digital, e quando vim para cá falar sobre os clássicos na era digital, a primeira coisa que eu pensei e que eu comentei com os meus colegas foi: mas o que é um clássico? O que é isso de um clássico, não é? Que é um termo que faz-nos pensar e que temos diferentes opiniões e razões, não é? Será que um clássico é aquilo que representa um modelo, não é? Aquilo que representa um modelo que depois é transmitido numa sala de aula, é transmitido em vários meios. Isso também pode ser um clássico. Os autores, será que almejam que a sua obra seja um clássico? O que é um clássico realmente no século XXI? Um clássico no século XXI será aquele livro que passa pelas mãos dos alunos, que passa pelos e-readers, que passa pelas bibliotecas municipais, pelas bibliotecas regionais, distritais, que passa pelos livros emprestados. Realmente, hoje em dia, as tecnologias dão-nos essa capacidade de não só carregar no telemóvel clássicos quase infindáveis, como carregar debaixo do braço, que sejam calhamaços ou não, muitos bons livros. A Penguin Random House, que é uma das maiores editoras que existe no mercado ocidental, lançou este ano um caminho natural que outras editoras no mercado já tomaram, inclusive em Portugal, que é uma chancela para o chamado género Young Adult, que é um género muito popular e que ainda é alvo de muito preconceito. E a Penguin lançou a Secret Society, que é uma chancela que vai se dedicar aos temas do Young Adult. E por vezes há um certo preconceito em relação a esses géneros que não são tidos como os clássicos. Mas, efetivamente, nós não saberemos se serão os clássicos do século XXII.
Eu vou-vos dar um exemplo, a série que existe agora na Netflix, o Heartstopper, que é uma série que trata sobre a igualdade de género, sobre questões do universo homossexual, bissexual, que é muito popular entre os jovens, foi agora, há poucos anos, transmitida em série pela Netflix. O Heartstopper integra o Plano Nacional de Leitura em Portugal. E isso foi, lembro que na altura foi alvo de um burburinho e um certo debate, como é que o Heartstopper estaria no Plano Nacional de Leitura, e o próprio Plano Nacional de Leitura é alvo de debate, e ainda bem, é natural, mas esse é o caminho natural. O século XXI, o que nos permite é justamente isso, essa pluralidade de meios, e mais importante do que a pluralidade dos meios, é a pluralidade de leitores, essa diversidade. Muito bem. Ora, e aproveitando essa questão que o Luís trazia consigo, isto clássico que é, o que não é, e já que temos aqui um especialista nesta área, não é verdade? Aproveitava para perguntar ao Rui, considerando então a sua especialização em estudos clássicos, se poderia então ajudar-nos a compreender a diferença entre os conceitos de literatura clássica e clássico da literatura. Sim, como já foi lida na minha apresentação, eu sou um dos membros organizadores não só do ciclo de conferências, como também da coleção de ensaios, a literatura clássica, os clássicos na literatura. Foi um projeto que começou em 2011, embora eu não tenha participado na primeira edição, apenas a partir da segunda, a partir de 2013, e que já conta com 7 edições, porque vai sendo realizada a conferência de 2 em 2 anos, ao que se segue depois a publicação do volume de ensaios. Há muitas literaturas clássicas, a minha em particular é a literatura da antiguidade greco-latina, é a literatura de Homero, de Virgílio, de Ovídio, de Lucano, entre outras. Essa é a literatura clássica greco-latina, aquela com que eu estou mais habituado. Há também Camões, por exemplo, para me referir àquele cujo aniversário estamos hoje a celebrar, faz parte também de uma literatura clássica, que é a literatura clássica portuguesa. Complementando aqui aquilo que já foi dito sobre a definição de o que é, afinal, o clássico, eu recordo as palavras que há pouco todos nós ouvimos na peça, é aquele que se vai das leis da morte libertando. Portanto, é aquele que consegue, de certa forma, romper as amarras do tempo, vencer a voracidade do tempo e, passados 500 anos ou mais, se recuarmos, aqueles autores, obras que ainda hoje nós lemos, relemos, nós criamos, recriamos. Voltando aqui ao exemplo da figura de Camões, há edifícios que têm o nome dele, há histórias que são contadas, recriadas, readaptadas, e mesmo uma peça de temática lúdica é também uma forma de homenagem. E voltando aqui a pegar em alguma coisa que já foi dito na sessão imediatamente anterior, ouvimos também dizer que o livro não escolhe idades, o clássico é aquela peça intemporal. E não desligue, vamos continuar. E já agora, na sua opinião, a literatura clássica tem espaço para ser apreciada enquanto leitura de lazer? Sim, eu acredito que para motivar novos jovens, novos públicos para ler, o mais importante é a fruição, que uma pessoa, independentemente da idade, do contexto, dos seus interesses, o importante é a fruição da leitura. É claro que nós podemos olhar para a literatura antiga, dos gregos e dos romanos, na minha área, como estando mais afastada de nós. Nós olhamos para uma Ilíada, para aquele universo homérico, aristocrático, dos grandes valores guerreiros, e não reconhecer nisso algo que a gente possa transportar para a vida de hoje. E, portanto, é aquilo que é mais afastado da nossa realidade. Eu acredito que sim, que a literatura clássica dos antigos
pode ainda suscitar muito interesse, muito encanto, quando nós... Homero criou esta expressão de a aurora dos róseos dedos. Já tem havido muitos estudos críticos sobre esta pequena expressão, a aurora dos róseos dedos, que em Camões e noutros poetas épicos portugueses passa a ser a roxa aurora, a rubra aurora, ou rubicunda aurora. Todos nós podemos fazer o exercício de olhar para o céu do amanhecer ou do anoitecer e ver, das duas ou uma grande faixa horizontal que acompanha o horizonte, ou então uma série de faixas rosadas nesse espaço-tempo fronteira que demora o amanhecer, aquele período que precede a madrugada. E isto é uma expressão do espírito grego que fazia, personificava ou deificava todos estes fenómenos naturais, atmosféricos, meteorológicos. E é uma das expressões mais belas que nós podemos encontrar na literatura antiga, é a aurora dos róseos dedos, que tem, como já disse, todas estas manifestações na literatura, não só camoniana, como épica portuguesa, depois de Camões. O amanhecer e o anoitecer, a partir de agora, vão ser diferentes. Vamos ver de uma forma diferente, sem dúvida. E já agora, poderia dar o exemplo de uma obra que considera atual? Só uma. Utilizando aquilo que o Eduardo Nicolau disse há pouco, deste tipo de literatura que hoje não é muito bem reconhecida, e já acontecia na Grécia Antiga com a epopeia, a tragédia, os grandes géneros literários, géneros nobres. Havia depois também o romance da época helenística, com autores como Cáriton, Xenofonte. Hoje, se perguntarem, na minha opinião, é talvez do género mais cultivado hoje em dia o romance. Em todas as suas formas, feitios, desde o romance policial ao romance histórico, ao romance epistolar, etc. Na antiguidade, o romance não era considerado nem sequer um género, era daquele tipo de literatura que, se calhar, orientado para um tipo de leitores que podiam ser as mulheres, mais um entretenimento. No entanto, aquele que eu vejo como sendo mais atual na antiguidade é talvez o romance. Está lá, quem quiser estudar a teoria do romance ou as características do romance, quais são os elementos do romance, está tudo no romance antigo. Muito bem. E agora para todos, também para o Rui descansar um bocadinho, não é? Agora eu gostaria então de perguntar-vos se, na vossa opinião, acham que existe algum tipo de preconceito relativamente à leitura dos clássicos? Preconceito? Sim, de certeza. Aliás, existem preconceitos para tudo. Isso é uma pluralidade de preconceitos. Agora, realmente há muitas pessoas, e o que 2024 também nos permite é que os clássicos possam ser revisitados. Há muitos bons trabalhos a serem publicados sobre os clássicos e obras clássicas. O Frederico Lourenço será um dos vários nomes que existem hoje no mercado editorial e que tem trabalhado muito, há muitas décadas, inclusive até recentemente, há poucos anos, republicou um romance que tinha escrito, mas na grande coleção que tem publicado da Bíblia, nos grandes clássicos também, a Ilíada também foi publicada e outros tantos, e é uma forma de nós revisitarmos esses clássicos e de apresentarmos esses clássicos. Eu costumo dizer, eu sou voluntário na Herança Madeirense, e nós fazemos visitas para escolas e para turistas, e quando nós passamos pela igreja de São João Evangelista ou pela catedral, costumo dizer que há poucas décadas as missas eram ditas em latim. E aquilo era muito bonito, certamente, mas praticamente ninguém entendia nada daquilo, só entendiam a parte do sermão. Mas fazia também parte do encantamento, essa mística de ouvir e não entender nada daquilo que era dito. Muitas vezes essa revisitação dos clássicos hoje em dia, nessas novas edições que estão a chegar ao mercado, às bibliotecas e à casa dos leitores,
permitem que nós possamos, até os mais jovens, introduzir esses clássicos que seriam inacessíveis, né? Nem todos são Mozart, nem todos são grandes pensadores, artistas, autores, que desde a tenra idade aprendem o grego, o latim, e têm esses clássicos acessíveis. Hoje há muito boas edições infanto-juvenis de grandes obras no mercado e estão disponíveis. Por isso, os clássicos estão cada vez mais dentro do mercado. Em setembro do ano passado, no final de agosto, início de setembro do ano passado, houve um grande encontro em Lisboa, no picadeiro do Palácio de Belém, que foi o Book 2.0, que foi organizado, promovido pela associação que regula o nosso setor, a APEL, a Associação Portuguesa dos Editores e Livreiros, e que foram vários dias de análise sobre o mercado, sobre a literatura, sobre a investigação, sobre o comportamento dos leitores, sobre, por exemplo, para terem uma ideia, em Portugal são publicados cerca de 16, 17 mil títulos diferentes todos os anos. Ainda esta semana eu encontrei um leitor que estava a perguntar, não tem à venda aí as cartas da Luzia? Eu estava na livraria e depois a livreira estava a dizer que não tinha, não estava a trabalhar com aquele título, tinha sido publicado há poucos anos, e às vezes o leitor fica realmente desapontado que o livro não está na livraria. Mas imaginem, as livrarias que nós temos aqui, nem sequer a Livraria Esperança teria capacidade de receber 2, 3 anos de livros que são publicados no nosso país. A competição é muito grande e, felizmente, o número de leitores tem aumentado e a juventude é um grande aliado a combater também esse preconceito. E não devemos ter... Eu lembro quando era jovem, eu odiei O Pequeno Príncipe. E a minha professora, ainda no colégio, ficou um bocado revoltada ou triste por eu não ter gostado nada do Pequeno Príncipe, porque aquilo era quase um pecado. Como é que tu não gostavas do Pequeno Príncipe? Eu não gostei nada, entretanto, já há poucos anos reli para dar uma nova oportunidade. Muitas vezes nós não estamos preparados para aqueles conteúdos, por isso muitas vezes nós, durante a escolaridade, discutimos e lutamos e brigamos e falamos sobre a necessidade de pensarmos, será que este jovem do 12º ou do 11º está preparado para essa de Queiroz, para esse Saramago? Será que ele tem maturidade? Ou, de outra forma, será que o próprio professor tem as faculdades, o tempo, a liberdade de poder trabalhar sem aquela pressão das provas, dos exames, esse tipo de conteúdo, para retirarmos também essa carga de preconceito desses clássicos ou dessas obras, muitas delas que serão clássicos no futuro. E isso realmente é uma discussão que devemos continuar a ter sobre... É claro que hoje em dia os miúdos não são os miúdos da altura dos meus pais, eles têm outra maturidade, abandonando aquele cenário catastrófico que eles não leem, não querem saber, só querem estar agarrados ao telemóvel e isso tudo. Confesso-vos, e eu brigo muitas vezes, eu ouvi ou li o Harry Potter inteiro em audiolivro. E foi muito bom, porque eu estava a correr e estava a ouvir o Harry Potter, e aquilo foi um aliado para mim, foi um aliado para mim na leitura. Por isso, nós temos que saber, para romper esses preconceitos e quebrar essas barreiras, temos que saber adequar, e o ambiente familiar é o ambiente primário para romper esses preconceitos. Mas nós sabemos também que muitas vezes os miúdos, há aqui vários professores e profissionais que trabalham com a leitura, além dos autores também, sabemos que muitas vezes as famílias não permitem, não têm a capacidade, não têm a disponibilidade, não têm o conhecimento e a educação para serem agentes promotores da leitura. E é justamente aí que entra o papel do professor, do técnico, da biblioteca e da escola, que muitas vezes são desconsideradas e são atores principais
em todo esse cenário de promoção da leitura e de promoção desses clássicos para que os jovens possam consumi-los, os adultos possam consumi-los e decidirem sem qualquer preconceito: não gosto de Saramago, gosto de Camões, e não há nenhuma choradeira por causa disso. Sandra? Já está a funcionar, parece-me. Eu concordo com o que já foi dito, não tenho muito mais a acrescentar. Estava a ouvir o professor Rui a falar e lembro-me de, na universidade, trabalharmos em Ilíada, e estava a falar e já me estava a dar uns choros, porque foi difícil, e no início, confesso que não estava a gostar nada, estava a ser difícil, aquilo não era para mim, e acabei o semestre completamente apaixonada, porque de facto é um mundo incrível, e quando a gente começa a aprender, só que é óbvio que é algo difícil, e era isso que eu também queria abordar aqui também enquanto profissional psicóloga. Nós temos que entender que as pessoas são seres complexos, nós somos todos diferentes uns dos outros, as nossas capacidades, sejam elas cognitivas, emocionais, são todas elas diferentes, nós somos todos diferentes. A interpretação que eu faço de um livro não é a mesma que outra pessoa o fará. O nosso passado, aquilo que vivenciamos, a família onde crescemos, vai, sem sombra de dúvida, influenciar a forma como lemos e interpretamos uma obra. Relativamente aos clássicos, eu vou confessar, eu não li muitos clássicos, tenho tentado mudar isso. E porquê? Porque eu sempre li, sempre gostei de ler, mas eu sempre fui apaixonada por histórias sobre pessoas, adoro romances históricos, e só agora, recentemente, é que tive a consciência, que só recentemente tive a maturidade para ler certas obras. Eu, há cerca de 8 anos atrás, lembro-me que comecei a ler Saramago, e vou ser honesta, eu não gostei nada daquilo. Aquilo para mim era super aborrecido, eu não conseguia entender como é que as pessoas à minha volta adoravam Saramago, não conseguia compreender. Hoje em dia, o Ensaio sobre a Cegueira é um dos meus livros favoritos, cada vez que penso nele fico completamente arrepiada, mas lá está, nós também temos que perceber que as pessoas têm de crescer, têm de ter alguma maturidade, não somos todos iguais. Se calhar um jovem de 20 anos, 2 jovens de 20 anos, se calhar um deles já tem maturidade para ler uma obra e compreendê-la e adorá-la e amá-la, enquanto que o outro não. Eu acho que a era digital trouxe esta vantagem, que os livros são debatidos muito nas redes sociais, e há muitos leitores que se tornaram leitores com 17, 18, 19 anos, com livros como o Heartstopper, e que hoje em dia, passados 3, 4 anos, já estão a ler clássicos, estão a ler livros maravilhosos. E porquê? Porque debateu-se, criou-se grupos. Hoje em dia existem inúmeros grupos de clubes de leitura online, onde se debate os livros, onde se fala. Muitos desses clubes são formados por jovens. Eu também sou da opinião que hoje em dia lê-se, que os jovens leem muito. E, portanto, assim. Muito bem, obrigada, Sandra. Rui, alguma coisa para acrescentar? Talvez só acrescentar no seguimento do que foi dito agora, que eu fui aluno do professor Frederico Lourenço e tive o privilégio de ser aluno dele imediatamente a seguir a ele ter traduzido e publicado a tradução da Odisseia e depois a tradução da Ilíada. Eu apaixonei-me verdadeiramente pela Ilíada com a tradução do professor Frederico Lourenço. Eu já tinha lido antes a tradução da Europa América, que é uma tradução feita a partir de uma outra tradução, e, portanto, só com a tradução do professor Frederico Lourenço, na altura, na Cotovia, é que foi o fascínio completo dos poemas homéricos. Dizer também, só acrescentar um ponto final, a propósito das idas às escolas, também foi a questão abordada. O professor Frederico Lourenço chegou-nos a contar na altura que ele também fazia idas às escolas, promover o gosto pela leitura da Odisseia, depois da Ilíada, e que, sobretudo, os alunos do básico não percebiam nada.
ele lia alguns passos selecionados da Odisseia e os alunos não percebiam porque não conseguiam reconhecer e compreender aquela linguagem utilizada. E foi por esse motivo que o professor Frederico Lourenço, pouco mais tarde, publicou a Odisseia adaptada aos jovens e mais tarde ainda a Ilíada adaptada aos jovens. Foi por causa dessa situação. Pois, isto às vezes não há como ir exatamente ao terreno, ter realmente com os alunos e ver o que é que faz sentido e o que é que não faz. Porque às vezes é um bocadinho isso que falta, é que fazemos os programas, quem faz os programas não tem a noção do público para que está a fazer e às vezes é preciso ajustar e adaptar também, e ainda bem que isso aconteceu. E agora, Luís, vamos falar um bocadinho da imprensa académica. Ora então, a imprensa académica edita autores contemporâneos, mas também algumas obras de finais do século XIX, início do século XX. Já falou aqui da Luzia, Eugênio Rego Pereira, João dos Reis Gomes, são alguns exemplos. E enquanto coordenador deste processo, pode dizer-nos como é que tem sido a receptividade do público em relação a estas últimas obras? Bem, sabendo que na plateia encontram-se vários dos nossos autores também, presentes, por isso há uma responsabilidade acrescida por causa disso. Quando nós começamos a editar a imprensa académica, por ter nascido dentro da UMA, existia uma ligação muito clara com o meio universitário, com a academia, com a investigação produzida dentro da academia. Alguns anos, 3 anos depois, nós criamos a Cadmus, que pretendeu ser uma chancela que estivesse liberta dessa conexão com a academia, também para nós servirmos os autores e os leitores de outra forma. Os ilustres desconhecidos surgem a partir de uma troca de ideias e de impressões de vários investigadores e professores, em particular aqui até da minha própria Faculdade de Artes e Humanidades, sobre a necessidade de nós apresentarmos ao público alguns autores que estavam esquecidos, não por culpa desses autores, mas muitas vezes por fatalidades do mercado editorial, de não termos edições novas. O mercado dizia-se, o mercado editorial não tem capacidade para ter muitas editoras, para se editar muito. Como nós já rompemos a barreira das 100 obras publicadas em menos de 10 anos. Vamos assinalar agora os 10 anos, e é uma prova de que o mercado está ansioso por as publicações contemporâneas, e depois com vários parceiros, porque o próprio Arquivo e Biblioteca da Madeira, não só como promotor, como tem sido, de obras e de autores, e em particular também através dos meios eletrónicos, e isso permite realmente chegarmos a toda a lusofonia em qualquer latitude que ela esteja. Mas o mercado editorial regional e local tem sido muito receptivo às publicações em torno dos ilustres desconhecidos, que já, eu lembro na altura até começaram desconhecidos com os parênteses nessa preposição, para não ofendermos ninguém, e esses autores ilustres desconhecidos que depois vão ser ampliados para o mercado infanto-juvenil nas vidas desconhecidas. E enquanto começamos os ilustres desconhecidos com a Luzia, uma autora que viveu grande parte da sua vida aqui na região, e que foi reconhecida pelos seus pares e é reconhecida na atualidade como uma das grandes autoras portuguesas, a Luzia. As vidas desconhecidas começam com a Lourdes Castro, uma das maiores artistas que nós tivemos nas últimas décadas em Portugal, e reconhecida em todo o mundo como um grande expoente da nossa arte contemporânea. E nas vidas desconhecidas nós vamos tocar autores, jornalistas, pintores, escultores,
sindicalistas, políticos, historiadores, um leque alargado de biografados. E realmente, apesar de ser um desafio, porque muitas vezes as editoras, para conseguirem editar um livro, o desafio começa quando o seu coordenador ou o seu autor tem que estar aqui no arquivo durante meses e anos a trabalhar em manuscritos, a trabalhar em documentação antiga, a transcrever, a fazer esses estudos paleográficos para a compreensão desses manuscritos, ou recorrer à imprensa antiga. Os Mistérios do Funchal foi uma obra que estava dispersa, foi publicada no século XIX, dispersa pela imprensa regional, e que foi totalmente transcrita, recuperada, a sua grafia foi atualizada para os nossos dias. No caso da imprensa académica, as obras são alvo de um prefácio e de um pós-fácio que possam auxiliar o leitor à compreensão daquele conteúdo, para que possa realmente, até em contexto de sala de aula e fora, na casa dos leitores, existir ali um auxílio na biografia daquele autor, na obra daquele autor e no conjunto da obra daquele autor, para ter também um pendor pedagógico e didático para o leitor. E é com muita receptividade que nós depois vamos até as escolas. Ainda ontem estive numa escola a falar com professores e com diretores, e felizmente, porque é realmente necessário, os nossos próprios autores vão fazer esse trabalho também nas escolas, nas bibliotecas, nas comunidades, porque eles também são protagonistas dessas obras. Eles têm essa iniciativa e esse grande trabalho, porque é muito, muito difícil ser autor. Quem é autor, e temos vários autores aqui, quem é autor não é autor pelo dinheiro. Esqueçam. Não é autor pelo dinheiro, porque quem é autor ou quem está no mercado sabe que, a não ser que seja um grande nome da atualidade, o Walter Ugumem, o João Tordo, esses grandes nomes da nossa literatura, e há muitos deles, felizmente, não conseguem fazer vida só como autores. Por isso, o autor é um elemento decisivo no sucesso e um elemento de coragem, porque é necessário muita coragem em 2024 ainda ser um autor. Não é só expor o seu trabalho, mas muitas vezes tem que financiar parte do seu trabalho. E realmente o mercado editorial é um mercado muitas vezes cruel. Há muitas editoras que tentam fazer um negócio desleal com os seus autores, a obrigá-los a comprar 500 mil livros, na expectativa que ele será um clássico do futuro, e isso traz muitos problemas para os autores, e é preciso realmente muito cuidado para não enganarmos o leitor e também para não enganarmos o autor. Muito bem. Obrigada, Luís, por toda esta explicação. E agora, Sandra, estamos todos à espera de tentar perceber o que é isto de ser uma booktuber. Olha, no fundo é muito simples. Foi um dia, eu decidi... Aliás, não. Um dia eu encontrei um canal no YouTube de uma rapariga que falava de livros no YouTube. E eu gostei. E eu pensei, bem, se calhar fazia o mesmo nos meus tempos livres. Por que não? Porque acho que durante muito tempo a leitura foi uma coisa muito solitária. Eu acho que hoje em dia isso já não acontece com as redes sociais, na era digital. Acho que isso já não acontece. Hoje em dia encontram-se milhares de leitores nas redes sociais, encontramos pessoas com os mesmos gostos que nós, e a leitura e os livros aproximam cada vez mais as pessoas. E então Booktuber foi o nome que deram, book de livro e tuber de youtuber, YouTube, e que acabou por ser Booktuber. Há bocadinho eu falava no BookTok, tem a ver com o TikTok.
E basicamente eu gravo, sento-me à frente de uma câmara e falo sobre os livros que li, sobre a opinião que tenho sobre eles. E por incrível que pareça, tenho imensas pessoas a comentar e felizes por dizer, e dizem-me mesmo: que bom que te encontrei, que bom que encontrei o teu canal, porque eu tinha de vergonha de dizer que tinha lido este livro e que tinha gostado. São comentários deste género que eu recebo. E é muito giro, porque depois acabamos por conhecer as pessoas. Hoje em dia já tenho, por exemplo, outra plataforma que também uso, que é o Discord, que temos um grupo online de leituras. Todos os meses escolhemos um livro para ler, 1 ou 2 livros, dependendo da disponibilidade. Lemos o livro e discutimos. E pronto, e é isso. E já que estamos a falar de clássicos, de literatura, enquanto booktuber, que estratégias é que se pode utilizar para promover um clássico de literatura de maneira que ele se torne viral? Eu não o faço, confesso. acho que já não tenho idade para isso. Mas já vejo os jovens a fazer. E é espetacular. Se vocês forem não acontece tanto no YouTube, mas já vai acontecendo no Instagram e acontece maioritariamente no TikTok. Há jovens que pegam nos clássicos e que, no fundo, criam vídeos onde falam sobre uma personagem daquele livro ou sobre alguma cena em particular daquele livro, e que nós ficamos tão empolgadas com aquele vídeo que se calhar nem sequer tem 1 minuto, que a gente pensa: não, vou já procurar na UOC porque tenho que ler este livro. E isso não acontece apenas com livros que são publicados agora, recentemente, mas também acontece com clássicos. E há muita gente a comprar livros devido a esses vídeos de 60 segundos na internet. Muito bom. E já agora, no seu canal 1000 Estrelas no Colo, qual é que é o género literário ou a temática que é mais apreciada e comentada? Ok, só para fazer um enquadramento, porque toda a gente fica sempre muito espantada porque é que eu chamei ao blog 1000 Estrelas no Colo, porque isto começou por ser um blog, isto já há 15 anos atrás, e eu estava na faculdade, eu já lia muito, eu tinha aulas com o professor Joaquim Pinheiro, devem saber quem é. E ele, na altura que me incentivou, ele disse-me: você lê tanto, cria um blog aí para falar desses livros aí que você lê, que ele não lia nada do que eu li, obviamente. E ele: mas escreva sobre isso. E eu: olha, isso é boa ideia. E então eu tenho um livro que eu gosto muito de poesia, que é do José Luís Peixoto, que é A Casa à Escuridão. E ele tem um poema sobre a mãe. E no poema diz: mãe, tens 1000 estrelas no colo. Eu já não me recordo bem, mas eu gostava tanto daquele poema que eu peguei achei aquela metáfora tão gira, 1000 estrelas no colo, e então decidi chamar o meu blog 1000 Estrelas no Colo. É daí que surgiu o nome. E eu já me perdi. Qual o género literário? O género literário. Exatamente. É assim, basicamente acaba por ser os livros que eu mais leio. Eu leio muitos romances históricos e leio também muitos policiais. Hoje em dia já não consigo falar de todos os que leio, porque não tenho tempo, porque dá muito trabalho gravar vídeos e editá-los e publicá-los. Dá muito trabalho, é preciso ter muito tempo livre para isso, e já não consigo falar de todos os que leio no YouTube. Tenho de falar daqueles que mais gostei ou daqueles que eu acho que realmente vale a pena serem lidos. E então basicamente é isso, são mais romances históricos e policiais. Muito bem. E isto o tempo está a correr. E agora, porque nós também queríamos dar depois um bocadinho para desse lado também poderem colocar as vossas questões, eu só queria pedir que cada um de vocês desse uma sugestão de um livro que realmente tenha-vos marcado e que tenha gostado muito, pode ser clássico ou contemporâneo, uma sugestão para o público, então, de uma próxima obra, um próximo livro que eventualmente pudessem ler. Muitas vezes nós, quando a imprensa académica publica um dos títulos da coleção Ilustres Desconhecidos, por vezes o autor já morreu, e às vezes já morreu há muitos anos, pode ser há 2 séculos, e nós continuamos por vezes até a receber pedidos de entrevistas
aos autores, não é? Às vezes ficamos um bocado encabulados para, como é que dizer, não é, que o autor morreu já há muitos anos. Uma das sugestões para não sugerir, ser parcial e não sugerir um dos livros de algum dos autores que está aqui presente, que já cumprimentei no início, eu vou sugerir... Até trouxe o livro. Isto não estava combinado. Uma coincidência, por acaso. Uma família madeirense, do João França, que é um grande livro mesmo. O João França é um grande autor madeirense. Nós temos tido a felicidade de termos publicado já vários títulos do João França e temos outros em preparação para publicação. Poderia também, porque eu sei que a Sandra já leu as Saias de Balão do Ricardo. Adorei. Fiquei desgostosa com aquele final, meu Deus, mas adorei, é um grande livro. É verdade. E às vezes é mesmo isso, nós levamos até as pessoas bons livros que por vezes elas não conhecem, mas realmente são apresentadas a boas leituras. Certíssimo. Sandra, Rui, quem? Olha, essa é uma questão sempre muito difícil para mim. Só um, Sandra? Só um. Se fosse para recomendar, eu já vos daria aqui uma lista enorme, ficávamos aqui o resto da tarde. Depois vão seguir o canal e depois vão ver o que é que recomenda. Mas eu vou-vos recomendar um livro, na onda daquilo que eu tenho dito, como já disse que gostava muito de romances históricos, vou-vos recomendar um livro de uma das minhas autoras favoritas, que acho que, além de escrever bem, é uma excelente contadora de histórias. É um livro sobre a Segunda Guerra Mundial e é o Rouxinol, da Kristen Hanna. Vale muito, muito a pena. Muito bem. E, Rui? Eu tenho de recomendar os poemas homéricos, portanto, a Ilíada ou a Odisseia. Se quiserem, podem começar com a Odisseia, embora seja o poema mais recente, porque é uma literatura de fantasia, de viagens. O herói cruza-se com imensos monstros, feiticeiras, ninfas, e é um romance, porque ele regressa à sua... Tem muito romance. Ele regressa à sua esposa, que 20 anos está sempre a esperar por ele. Meu Deus, grande esposa. Isso aqui é, isso hoje em dia... Se gostarem da Odisseia, recomendo também a Ilíada, que pode ser, claro, muito maçuda, tem um enredo muito bélico, muitas lutas de herói contra herói, mas já também todo um outro universo por trás. Até os próprios deuses se comovem, se zangam, se deslumbram com o poder da mente humana, e portanto fica a minha sugestão para lerem ou relerem a Ilíada e a Odisseia. Muito bem, muito obrigada pelas sugestões e também por esta conversa e pela vossa abertura. E agora gostaria então de saber se desse lado tem alguma questão para colocar aqui a algum dos nossos oradores. Aqui? Sim. Bom, muito obrigado pela interessante conversa. Eu, enquanto vos estava a ouvir, estava ao mesmo tempo a ver o título deste painel, Os Clássicos na Era Digital, e estava ali aqui a chegar à conclusão de que este título tem dois grandes conceitos, o conceito de clássicos e o conceito de digital. E estava a pensar, na base da minha experiência, que estes dois conceitos são bastante compatíveis, porque, na verdade, o último clássico que terei lido foi o Guerra e Paz, do Tolstói, e li-o em suporte digital, numa belíssima edição em EPUB, uma edição brasileira. Li com um grande contentamento, porque consegui transformar um livro que numa edição tradicional tem seguramente cerca de 1000 páginas e mais ou menos 1 quilo de peso. Consegui transformar este livro literalmente num livro de bolso, porque li no meu telemóvel. Telemóvel, aliás, que é também uma biblioteca, porque tenho N outros livros que posso ler dessa maneira, com todo esse conforto. E o meu segundo pensamento é que, na realidade portuguesa, estes dois conceitos, clássicos e digital, não são compatíveis. Porque, na verdade, não se edita digitalmente em Portugal.
ou edita-se muito pouco. Editam-se curiosamente clássicos em português, mas no âmbito de projetos colaborativos e de crowdsourcing, e estou-me a lembrar do projeto Adamastor, que é um belíssimo projeto, onde podemos efetivamente ler uma série de clássicos da literatura portuguesa que estão em domínio público. Mas, na verdade, parece-me que há aqui um quadro geral no setor editorial em Portugal de desistência da edição digital. Isto coloca-nos numa posição absolutamente singular em termos internacionais. Existem imensos mercados do livro que têm, hoje em dia, um grande dinamismo, e esse dinamismo resulta, em grande medida, de uma edição digital que é crescente e é cada vez mais forte. Eu sei que disseram e trouxeram aqui testemunhos, e ainda bem, de um interesse crescente pela leitura, mas eu devo recordar que o último estudo sistemático sobre os hábitos culturais em Portugal, que penso que terá sido publicado em 2020 pelo professor Machado de Paz e pela sua equipa de investigação do ICS, traça um quadro negro das práticas da leitura em Portugal, que tem vindo a retroceder quantitativamente, numericamente, do ponto de vista, obviamente, do número de livros vendidos. Provavelmente, nesta conjuntura pós-pandémica, a situação alterou-se, mas, no fundo, aqui a minha questão é como explicar esta situação e como explicar esta resistência da edição em Portugal, do setor editorial em Portugal, no que diz respeito à edição eletrónica. E já agora não posso deixar também de salientar o enorme potencial que a edição eletrónica tem para o setor das bibliotecas. Potencial profundamente inexplorado, porque não há, até o momento presente, uma biblioteca em Portugal que tenha emprestado algum livro eletrónico. Sabemos que é um projeto que está a ser desenvolvido neste momento pela DG Lab, mas que está ainda em fase de implementação. Portanto, é esta a minha questão. Isto está a funcionar? Penso que agora já. Permitam-me responder. Eu concordo e discordo. Concordo consigo quando diz que o mercado em Portugal, a nível de leitores e de compra de livros, está em um cenário negro. É verdade. A nível da Europa, Portugal encontra-se no patamar mais baixo de pessoas que leem. As pessoas não leem em Portugal. É verdade, concordo consigo. Não concordo com o que disse da era digital, dos livros digitais. Acho que hoje em dia publica-se muitos livros digitais em Portugal. Eu acho que o que acontece é que as publicações digitais não estão ao mesmo nível que os outros países, mas porque Portugal começou mais tarde a fazer as publicações digitais. Mas hoje em dia, eu posso lhe garantir, eu acompanho o trabalho de muitas editoras e na maioria das editoras, grande parte do catálogo já hoje em dia já tem o formato digital. Existem editoras que ainda estão a resistir a isso, tem a ver com a parte económica, mas é um cenário que está a mudar cada vez mais. Não, é um mercado crescente porque é muito recente em Portugal, basicamente. Há sempre o livro, e quando nós vamos ao canal da Sandra, um dos aspectos que além do conteúdo sonoro do que ela diz nos chama a atenção, é também as estantes dela. E o livro físico, essa experiência sensorial do toque, do cheiro. Ainda ontem nós recebemos um livro que vamos apresentar no sábado da outra semana, na Feira do Livro de Santa Cruz, e as pessoas na editora começaram a cheirar o livro, e o livro não tinha assim, não eram daqueles livros com aroma morango, nem aroma pêssego, nem nada disso, mas é também o aspecto sensorial do livro que é inegável. Ou seja, há a parte dessa viagem do livro, quando ela é feita no livro físico, ela permite-nos
um conjunto de toque, de olfato, de visão que nós não temos no digital. Mas depois no digital temos acesso a um outro conjunto de valências que nós não temos no físico. Muitas vezes para ler um livro em inglês, clicar na palavra e ter acesso ao significado, porque temos ali incorporado um dicionário, poder sublinhar. Eu vejo imensos colegas no YouTube, ou no TikTok, ou no Instagram, a sublinhar com cores, a pôr marcadores e desenhos. Eu até fico fascinado como é que realmente as pessoas ainda têm tempo daquilo. Eu vejo às vezes a rasca para conseguir fazer as minhas leituras e eles estão ali a sublinhar, a usar os tons pastéis e os marcadores. E hoje já os novos e-readers, os novos leitores eletrónicos já estão a permitir também isso, colocar cores. Eu lembro que recentemente a Leia, que é um grande grupo editorial, também tem apostado muito numa biblioteca eletrónica. É claro que depois nós vemos, por exemplo, nas escolas, e temos assistido a alguns países a darem um passo atrás nos manuais eletrónicos, porque isso também tem sido debatido e é saudável e ainda bem que tem sido debatido. E nós vamos assistir no futuro. No passado, quando nós começamos a falar do livro digital, houve uma grande esperança no livro digital e uma certeza de algumas pessoas que o livro impresso ia acabar, porque agora o digital ia chegar e ia matar, como aconteceu, por exemplo, hoje em dia com o streaming, no caso a música, que matou o CD. E hoje em dia, apesar de, em termos só de coleção, temos uma recuperação do vinil e às vezes da própria cassete para edições mais de recordação. Mas no livro, o que eu creio é que vamos coabitar. E enquanto alguns gostam do Young Adult e outros gostarão mais da literatura lusófona, de um clássico, uns gostarão mais do digital e do impresso. Mas, sem dúvida, realmente é preciso que isso seja oferecido no mercado, e o mercado editorial português é muito pequeno. Os livros são caros. Eu sei que muitas vezes as pessoas dizem: mas vocês vão ali à cadeia de fast food e pagam quase o preço de um livro por uma Sands, uma batata e um sumo, certo? Mas nós vamos à Inglaterra e nós compramos livros de capa dura, muitas vezes, hardcover, mais baratos que os nossos livros aqui em Portugal. Nós lançamos há poucos dias um livro sobre 25 de Abril, são 800 páginas, e está a ser vendido por 24,90, creio eu, alguma coisa assim. E eu acho barato, porque realmente eu vou à livraria, e desculpem, mas quando nós falamos do livro, falamos também do tamanho, porque o livro custa mais quando tem mais páginas, porque ele é impresso com mais páginas. E depois vamos para o eletrónico e ele não custa assim tão mais barato do que o livro impresso. Ou seja, o nosso mercado é pequeno, será sempre pequeno, porque nós estamos a rondar os 10 milhões de habitantes. O mercado britânico é um mercado de 50 milhões de habitantes, fora o mercado global que ele possui. Enquanto o nosso mercado ainda não penetrará no mercado asiático e africano da lusofonia, ele será tendencialmente fraco em termos de número de leitores para aquilo que são as nossas expectativas. E todos nós sabemos que as mentiras do acordo ortográfico e do mercado editorial português, que ia crescer muito à conta do acordo ortográfico por causa do mercado do Brasil, nada disso aconteceu. Deixe-me só acrescentar mais uma coisa. Eu sou uma grande fã do mercado digital. Eu tenho um cubo, e tenho o meu cubo dentro da carteira, porque ando sempre com ele. Mas eu não me prescindo de comprar também o livro físico. Eu compro ultimamente, nos últimos meses tenho comprado mais o livro digital, porque de facto é uma vantagem enorme, mas se eu realmente apaixono-me pelo livro e adoro, vou e compro o livro físico. Por acaso falou no Guerra e Paz, o último clássico que eu li no Cubo foi o Ana Karenina, do Tolstói, e eu tenho o físico, e que se fosse para ler no físico,
como é que era. Eu estaria E hoje em dia não se viaja numa low cost com Guerra e Paz, não é? Exatamente. Senão não se pode levar roupa. Rui, quer acrescentar Sim, alguma coisa? Muito rapidamente, eu sei que comecei esta ação a dizer que tinha uma opinião ambígua sobre o digital. Eu confesso, porém, que desde a pandemia habituei-me a ler também no telemóvel. Começou por ser um hábito nascido da necessidade. Em casa, não tinha acesso nem à biblioteca nem à livraria, e hoje em dia tornou-se um hábito. Sempre que eu viajo de avião ou autocarro ou comboio, em vez de ir pesado com o livro físico, vou com o telemóvel, e como disse, começou por ser uma necessidade imposta pelas circunstâncias da nossa vida, e hoje tornou-se um hábito. E o livro eletrónico e também os audiolivros. O nosso mercado, quando nós então falamos do eletrónico, ainda estamos a muitos passos de chegar aos outros mercados. Então no audiolivro, novamente, quando eu li Harry Potter, foi fantástico, porque foi um audiolivro em inglês e é fenomenal, porque eles realmente estão, hoje em dia, convidam-se grandes atores para fazer leituras de grandes romances históricos, de grandes livros no mercado anglófono, por exemplo. É uma indústria já muito madura, em que nós nem sequer sonhamos ainda de falar aqui dos audiolivros em português. Muito bem. E agora também, diga, força. Quero contrariar isto que ele acaba de dizer. Não ia perguntar nada, mas... Sim. De facto, eu sou autor, trabalho em relação com uma editora, é a editora mais antiga de audiolivros aqui em Portugal, se chama Boca. Sim. E todos os livros que estão publicados na Boca estão acompanhados por o seu áudio. Muitas vezes é o próprio autor que grava e outras vezes são outros convidados que têm que apresentar seus livros. Então, convido-vos a conhecer a editora Boca, porque todos os livros são audiolivros, sim, e são portugueses. E muitas vezes hoje em dia, quando nós falamos dos próprios audiolivros, vamos começar a falar também dos direitos de autor e da inteligência artificial nesse próprio mercado, porque enquanto esses autores estão a ler, daqui a pouco porque hoje no mercado editorial também falamos muito do impacto da inteligência artificial, não só na narração dos audiolivros, como também na própria tradução e no trabalho dos tradutores, que está muitas vezes a ser desconsiderado. E como saberão, para nós fazermos uma boa edição, nós temos que ter bons revisores e bons tradutores aliados. Portanto, isso poderíamos ter aqui a tarde toda a falar.